Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live da Igreja Batista Belo Horizonte. Que bom que você está conosco e hoje temos novidades, dicas, né? Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Aline, Pastor Vladek, Pedro, sejam bem-vindos, Pastor Bonfim. Só alguns minutinhos para esperar o pessoal entrar. Oi para todos. Dona Zênia também, que legal. Nós temos toda terça a nossa live, então assim, já vai marcando na sua agenda, já vai colocando de tal forma para o celular despertar, né? E nós vamos ter todas as terças deste mês com dicas, né? Vamos ver se a nossa entrevistada esta noite. Vamos aguardar, ela já está entrando. Temos uma fisioterapeuta hoje conosco, dando dicas importantes. Vamos recebê-la. E já estamos ouvindo barulhinho, já deve estar chegando. Que legal. Todo mundo está em casa e, de preferência, quietinho, cuidando, lavando as mãos, usando máscara, né? E nós vamos saber um pouquinho como que a fisioterapia pode nos ajudar. Né? Nossa fisioterapeuta de plantão que nos atendeu tão graciosamente, né? Aglin Martins Monteiro. Então, estamos esperando, ela está entrando. Ué, mas já entrei. Você já entra, mas eu não estou te vendo, meu bem. Não sei se tem mais alguém te vendo, ou só eu que estou ficando velhinha e não vendo. Deixa eu pedir para os meus ajudantes aqui. Não, que a gente quer te ver também. Ah, Um rostinho bonito tem que aparecer, né? Vê a sua assessoria técnica aí, eu estou vendo a minha aqui. não, então, mas tá tudo certo aqui. Pois É, será. então vamos entrar de novo, sair de novo, né? Isso, não desistam. Vocês que estão entrando, vocês vão ficar com a minha companhia um pouquinho. Ai, Vão que amor, você formulando perguntas, né? entra aí, vê o que que Vamos, foi. isso, vamos tentar de novo, olha, dá uma saidinha e volta. Aí vamos ver se eu te aceito novamente. Isso. Hoje teremos uma fisioterapeuta falando um pouquinho sobre postura, sobre alongamento, respiração. Então, assim, ó, traz a mamãe perto do celular, do telefone, traz a vovó, traz todo mundo para que eles possam ouvir. A nossa fisioterapeuta vai estar dando dicas muito importantes, né? E tem coisas que a gente nem sabe que está fazendo certo. Eu tenho até que sentar direitinho. Deixa eu sentar direitinho que ela apareceu. Bem-vindo, meu bem. Que bom tê-la conosco. Seja Ah, bem-vinda. Ai, ó, estou tentando sentar certinho aqui, tá? Porque quando, isso aí. quando a gente tem uma fisioterapeuta por perto, a gente já endireita, né? Né? Então, seja bem-vinda à live da Igreja Batista Belo Horizonte. Toda terça nós temos a live sobre belos cuidados, né? A gente associa o nome Belo Horizonte, então, belos cuidados. E hoje nós queremos ouvir um pouquinho sobre belos cuidados durante a pandemia, né? Ah, Uhum. que a fisioterapia pode nos ajudar, né? Eu sei que você tem trabalhado muito e agradeço de coração você abrir um jeitinho na sua agenda para nos receber, né? E para a gente estar falando um pouquinho. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse. Em alguns momentos eu vou te interromper, né? Vou mandar um beijo para a Silvia, para a Tânia, para o pessoal que está entrando, tá? Mas a gente vai estar conversando e quando faltar um tempinho eu te aviso. Se apresenta, conta só um pouquinho da sua história, formada, especializada, trabalha, tortura um monte de gente. Tudo bem? Meu nome é Aglen, né? Eu sou formada em fisioterapia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou especialista em fisioterapia neurofuncional com ênfase em adulto e estou terminando minha pós também em saúde do trabalhador. Nossa, Faz 5 anos que eu estou atuando, né? Então,
já trabalhei, né, na área de neuro, né, pacientes neurológicos e pacientes ortopédicos, né, a minha atuação agora é principal, né, eu, é isso, né, que eu estou fazendo hoje. Eu também, hoje, trabalho na universidade, na Uniderp, né, como na clínica, escola lá, mas devido a essa pandemia a gente suspendeu as atividades, né, mas lá eu atuo na parte da clínica, com alunos, né, que estão em estágio, e é isso, né, e atendo domiciliar, faço atendimento domiciliar, tenho meus pacientes, né, que eu atendo domiciliar, tanto na reabilitação como na prevenção, né. E o legal é imaginar que você ainda achou um tempinho para dormir, para comer, cuidar do filho, e ainda não É, estudou. sim. Obrigada, muito mesmo. E a também, e a Uniderp também por ter te cedido, tá bom? Ah, Começando, vamos pensar assim. Em tempos de quarentena, nós estamos muito em casa, né? Todo mundo deveria, pelo menos, né? Quem está podendo, nós estamos ficando muito em casa. Como prevenir ou como cuidar para que alguns acidentes domésticos, como torções, quedas, mau jeito, né? Qual seria uma orientação para isso? na verdade, assim, esses cuidados a gente tem que ter todos os dias, né? Com relação a esses acidentes que acontecem em casa, eu acho que o que mais vem acontecendo e que, assim, ultimamente tem aumentado mais são as quedas, né? E principalmente em idosos, né? E um dos fatores mais importantes, né, nessas causas é o uso, às vezes, de coisas que possam levar a esse paciente, a esse idoso, a esse adulto, né? Alguma coisa que ele possa tropeçar, um tapete, isso, tapete, escada, às vezes que um degrau é um pouco mais baixo e né, aqueles degrauzinhos que às vezes um degrau é baixo, o outro é mais alto, e a pessoa vai naquele impulso e pode cair, pode tropeçar, né, tem que ter esse cuidado. Isso daí é no geral, né, não tanto só em casa, mas também na onde for, né, tem que ter esses cuidados. Escada sem corrimão, né, é importante ter corrimão nas escadas, móveis que tenha aquelas pontas, né, finas, que a pessoa, o idoso, principalmente, eu foco mais no idoso, porque é o que, né, mais, assim, acontece, né, tropeça, bate, a criança também, muito, né, criança não para, fica naquela, então também tem que ter esse cuidado com móveis pontiagudos, né, que possa perfurar, possa machucar, né, então, assim, esses cuidados são importantes. Mas o principal, que eu foco muito e que acontece muito, é o uso de tapetes e áreas molhadas também, úmidas, né, às vezes cai uma água, a pessoa não viu, né, escorrega, então esse também tem que ser o cuidado. E também agora, que esse tempo fresco, as pessoas têm mania de andar de meia, né? E a meia escorrega muito. Então esse também tem que ser um cuidado bem, bem importante nesse tempo, né? Que a gente está mais em casa, tem que ter esses cuidados, sim. Agora, quanto à questão de prevenção, assim, se acontecer, né? Se acontecer uma queda, se acontecer uma torção, né? O principal, né? Se for um idoso, né? Tentar acalmar, deixar ele deitadinho, se ele caiu sentado ou deitado, deixar ele ali, espera passar, né? Às vezes bateu a cabeça, vê como que ele vai reagir, né? Conversa, vê se está consciente, né? Porque às vezes a queda com a cabeça muito forte, perde a consciência. Então, tem que estar atento a isso. Conversar. Essa história de criança dormir depois que cai. Não deixa dormir. Isso, Na verdade, isso daí é muito, assim, relativo.
Tem gente que fala, não deixa a criança dormir porque não pode, não é assim, né? Porque assim, a criança, ela caiu. Mas vamos supor, ela tá, é o horário dela dormir, é o horário do soninho dela. Aí ela caiu, teve uma queda lá, caiu, você observou que não foi assim tão forte, mas ela bateu a cabeça, mas deu aquela... E ela, acontece que ela, sei lá, mama, né, deu um soninho e vai dormir. Pode deixar ela dormir, só que tem que cuidar o sono dela. Se é um sono muito mole, se é um sono, sabe, que ela vai meio que desmaiando, assim, que é anormal para ela, isso daí é um risco. Agora, se ela não está no horário do soninho dela, ela vai dormir, então fica observando quanto a isso. Porque às vezes a criança fica irritada, brava, que é o horário dela dormir, e aí acaba que, né? Então tem que observar. Um problema, você cria outro. Cria outro. Então, esse tem que... Legal. É um... Isso. Então, já que a gente está falando de ficar em casa, de ter rotina, as crianças dormem, os alunos estariam estudando, né? Tem período que eles deveriam estar estudando e tudo mais. Como fica a postura na hora de estudar? O que eu tenho ouvido algumas mães reclamarem, né? Tipo, tá torto, levanta essa cabeça, senta direito. Gente, estudar no sofá, né? Estudar na cama. E aí? O que a gente faz com esses alunos nesse momento? Então, na verdade, assim, o lugar adequado, né, seria numa mesa, sentado, né, com os pés apoiados no chão, né, se não tiver, se a cadeira for mais alta, ou, né, tiver regulagem, né, aí você regula a cadeira para os pés ficarem no chão. Se não for, põe uma caixinha, alguma coisa de suporte, isso, nos pés, desde que o joelho fica, né, em 90 graus, assim, bem retinho, né, bem certinho, bem posicionado, os cotovelos em cima da mesa, né, apoiados também, não fique com o braço pendurado, nem assim, né, então, tem que... E se for no computador, o computador, a tela tem que estar na altura dos olhos, né? Para nem ficar muito assim, olhando, e nem muito com o pescoço levantado. Então, tem que ter esse cuidado. E os braços apoiados bem na mesa, né? Cotovelo apoiado na mesa, né? O antebraço tem que estar apoiado na mesa. É a melhor forma, né? E sempre as costas encostada no encosto, né, da cadeira. Isso é importante. É claro que, às vezes, a pessoa não vai ficar aquela, né, sei lá, fica meia hora, né? Ela vai ficar lá aquele tempo todo nessa posição. Não, dá uma relaxada, dá uma levantada, dá uma alongada. É importante isso também. Mas essas tarefas são tão longas, se a gente não brigar e não deixar 4 horas sentados, então eles têm razão de reclamar quando a gente deixa 4 horas sentados lá na mesa fazendo tarefa? Tem, né? Reclama demais. Tem que fazer um intervalo? Tem que fazer o intervalo. É importante o intervalo de 15 minutos, pelo menos, entre... assim, questão do horário, aí vai depender da pessoa, né? Se fica, sei lá, 4 horas direto, né? Então faz um intervalo, 2 intervalos aí, 3 intervalos de 15 minutos. Na hora que vê que o corpo tá necessitando, assim, né? Que a gente começa a sentir conforto. Então dá uma alongada, dá uma esticada, toma uma água e volta, né? Acho que é importante. Porque nós estamos falando de alunos, dos pequenos e aos adolescentes e aos jovens universitários também. Né? E as crianças, tem uma mãe dizendo que o filho não para sentado, mas talvez seja exatamente por isso, pelo tempo que ele fique, né? Há um incômodo físico. Né? Exatamente, tem mesmo. Principalmente criança, né? Criança, às vezes, ela não consegue ficar ali aquele tempo, né? Então, ela tem que arrumar alguma coisa para ela se distrair para depois voltar. Então, é importante esse intervalo, sim. Você falou uma coisa sobre alongamento. Estão perguntando aqui, o que é um alongamento? Né? É só esticar os braços? É esticar a cabeça? Que parte do corpo a gente tem que esticar, além da língua, né? Que parte a gente tem que esticar para ser alongamento? Na verdade, assim,
eu não vou entrar muito na parte técnica, né? Porque tem muitos estudos que falam que o alongamento e tal não é tão eficiente, tão eficaz. Então, eu não vou entrar muito nessa parte, que senão a gente vai longe. Mas, assim, eu acho que nesse ponto, assim, desse alongamento, durante um relaxamento, é importante, né? Então, assim, alongar pescoço, né? A região do pescoço, a região posterior do pescoço, a região anterior, né? A região lateral do pescoço, sempre é importante. Os braços também, fazer o alongamento, esticar bem os braços lá na frente, né? Puxar o cotovelo. Esses alongamentos comuns que a gente já é costumeiro, né, realizar durante algumas atividades, é importante. Os punhos, né, alongar os punhos também, a mão, esses daí seriam os alongamentos, assim, ideais para fazer nesses intervalos. Legal, porque as mães estão reclamando exatamente disso, que as crianças estão reclamando, então a gente já deu uma dica legal sobre alongamento. Estão me Isso. perguntando aqui sobre as bolinhas. Também. Bolinha para apertar, bolinha no pé, bolinha. E aí, o que a gente Pode, diz? pode utilizar também. É uma forma bem, assim, bem legal de trabalhar, porque é gostoso, né? Você fica trabalhando ali, movimentando, é interessante. Mas também não pode ficar muito tempo, né? Fazendo esse movimento. Porque esse movimento de apertar a bolinha também não é tão, assim, adequado, né? Quando você... porque tem os flexores dos dedos, então esse movimento muito repetitivo também não é importante, né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas assim, o intervalo, fazer um pouquinho, né? Porque tem gente que senta na frente da televisão, pega a bolinha e fica lá. Amassando a bolinha, Sim. amassando a bolinha. Então Nem tem está que tomar pensando cuidado. no que está fazendo, né? Nem pensa. É, então tem que tomar cuidado quanto a isso também. Isso. Uma É perguntinha importante. básica aqui. Uma mãe de adolescente dizendo que o adolescente fica muito tempo na cama com o celular, né? E ela diz que vive dizendo para ele que isso prejudica a coluna, né? Então nós temos umas mães que entraram aqui, sejam bem-vindas. O que fazer para esse adolescente fica na cama com o celular, tanto na questão do pescoço, né? E Aham. na questão da mão, de tudo. O que dizer para eles? É. Então, na verdade, assim, mexer no celular prejudica, sim, né? A coluna, causa dor e tudo mais. É difícil falar, é uma forma, assim, para parar de utilizar, né? Falar, não, não pode usar mais porque prejudica a coluna. Não. A gente tem que adotar formas para poder amenizar o problema, né? Então, Sim. assim, hoje tem isso daí chama text neck, que é a Ou isso. síndrome do pescoço de texto, que eles falam, né? Então, isso causa todo o problema na região cervical, né? E no trapézio, que são os lugares, né, onde mais você fica na posição assim, né? Então, você sente muito essa região. Então, assim, a recomendação é não ficar muito tempo na mesma posição, né? Tentar amenizar, mudar de posição, tentar colocar, em vez de abaixar a cabeça, levantar a cabeça, colocar os braços na frente, né? Não a cabeça seguir o corpo, mas os braços, né? Então, talvez deitar numa posição de bruço, apoiado com os cotovelos, talvez seria uma opção, né? Sentar para amenizar um pouquinho. Então, assim, são coisas que podem ser feitas para amenizar, né? Isso. Porque eu sei que, como fala, parar, proibir não vai adiantar. Proibir. Então, assim, evitar essa flexão de pescoço, né? Esse movimento aqui com o celular aqui. Então, tentar deixar o máximo ereto, não é possível, para poder amenizar essa síndrome, né? Isso. E o legal é entender isso, que nada muito, né? O bom senso, né? Ter várias atividades, não ficar numa só, né? Isso é legal. E, Estão perguntando sobre estralar o pescoço, estralar a coluna, né? Vir alguém e
esses apertões, esses estralamentos. É, O que a gente diz sobre isso ele? é um grande perigo. Olha aí, vamos ficar É, atentos, então. porque, na verdade, assim, existe, né, até com relação à área na fisioterapia que trabalha com isso, né, que é a quiropraxia, que é uma área destinada a esses tipos de tratamento, de estalos, né, que eles fazem, né? Não vou aprofundar. Esse Oi? nome que você falou, esse nome que você falou não é coisa do mal, não, né? É Não. técnica mesmo. É, então, assim, eu não vou me aprofundar, que é uma área que eu não sou, não é muito meu, né? Não conheço, assim, a fundo. Uhum. Mas eles trabalham muito com isso, né? E tem que tomar muito cuidado, porque, assim, já teve vários casos que pessoas menores de 40 anos, eu li esses tempos, que estalam o pescoço, tem mais chance de ter AVC. Nossa, isso é sério. Então, isso é muito grave. Então, assim, é importante, porque na hora que você instala, pode criar coágulos, né? E esse coágulo vir a entupir, né? Ou veias e Meu causar o Deus. AVC. Isso, lesões de nervos, né? Que ajuda, faz com que perca movimento, né? Então, assim, vou instalar normal, né? Tranquilo. Mas às vezes pode bloquear, pode comprimir algum nervo, alguma inervação, e aí pode vir a ter problemas muito graves, né? A mesma coisa a coluna também. A coluna e o pescoço são, assim, os principais, assim, o mais grave, né? Os mais graves que as pessoas Centro costumam. do corpo, né? Porque na coluna é que a gente carrega a nossa medula espinhal, né? E ali tem todas as ramificações nervosas, e ali que é o nosso maior problema. Então a gente precisa estar super atento a isso mesmo. E tomar cuidado, não ficar estalando as costas, não. Muito legal. Estão dizendo que essa história de pisar, deitar no chão e alguém pisar, nunca, né? Não, De jamais. forma nenhuma. Muito É. bem. Olha, nós temos aqui, só mandar um beijo para a Silvia, para a Andréia, a Aline, a Agnes, deve ter uma mãe linda por aí. A Iana, a Ingrid, o Jefferson, a Leila Casimiro, esse povo lindo. Que bom que vocês estão conosco. Continue. Tem uma pergunta aqui que diz assim: e o ficar sentado? Né? Estou sentada bonitinha, mas eu fico muito tempo assistindo um filme no computador, na sala. O ficar corretamente, mas muito tempo sentado, isso acarreta algum problema? Aquela questão que eu tinha comentado, né, com relação a intervalos, né? Se, Sim, né, um filme, você vai assistir um filme, tudo bem, 2 horas, 2 horas e meia ali, tudo bem, tranquilo. Mas tem que cuidar o excesso também, né? Porque sim. pode vir desenvolver outros problemas também, tanto coluna, né, como região de quadril, né? Tomar esse cuidado também. Às vezes não ficar na mesma posição, deitar um pouquinho, sentar, né? Tem que ir variando, né? É importante. É importante essa variação de posturas. É importante isso. Sim. Nós temos a Estela Bonfim, linda e maravilhosa, ela faz correções de livros e tudo. Lembrando dela, por exemplo, se a cadeira tiver um pouquinho torta, né? Ou algum desnível, ou no sapato, isso traz problema para a Traz, coluna, né? Ou uma sim, bolsa muito por conta do. pesada. Exatamente. É normal, nós temos a tendência já de ter algum problema de coluna. E um dos principais, que eu acho que, assim, 100% da população tem, é a escoliose, né, que a gente fala. Porque a Isso. escoliose é um alinhamento, né, da coluna, mas é porque, assim, as pessoas, elas sempre têm um lado que ela gosta mais, né? Sempre tem um ladinho que ela gosta de ficar mais apoiada, fica em pé e fica com aquela perna um pouco dobrada e a outra, né, firme no chão. Então, isso daí tudo É charme, é é, charme. faz com que a nossa coluna fique desalinhada. Né? Então, isso daí é um grande problema. Uma cadeira desalinhada também vai afetar a coluna. Então, é importante estar tudo em ordem, tudo certinho, tudo alinhado.
Falando Importante. nesses alinhamentos, né? Chegou uma pergunta aqui, e na hora de levantar? A pessoa está deitada, está em repouso, aí levanta, sente tontura, né? Ou levanta muito rápido. Como prevenir? Primeiro, como levantar de forma correta e como prevenir essas tonturas, né? Quando Aham, brincam, eu tô tonta, mais do que o normal ou menos, né? Não, tontura não é normal. Como fazer aham. isso? Não só os idosos, mas os adolescentes. Como levantar? Na verdade, para se levantar da cama, a melhor postura é você vamos suportar de barriga para cima. Você vira de lado, né? Que é o lado que é o lado que você vai descer da cama. Coloca as pernas para fora, aí você levanta o corpo. Não sei se deu para entender. Sim, não joga Vira as de pernas, ladinho, vai levantando. vira de ladinho, joga as pernas para fora da cama e levanta o tronco, né? Isso daí é o ideal, porque a coluna você deixa ela reta, né? Você vai deitar de lado e vai subir, então ela não vai ficar torta. Então essa é a Eu, postura correta. eu sento e levanto, ou já faço tudo isso, eu chego a sentar na cama para poder levantar. Não, você senta na cama para depois levantar. Por isso da tontura, porque às vezes a pessoa levanta muito rápido e levanta da cama com tudo, né? Então aí isso causa tontura, que a gente chama de hipotensão postural, né? Que é quando há uma queda da pressão arterial. Porque quando a gente está deitado, o nosso corpo tem que estar com a pressão um pouquinho mais alta que o normal, né? E aí quando a gente levanta, a nossa pressão cai e aí essa tontura. É mais comum em pessoas de meia idade para idosos, né? É mais comum. Mas pode acontecer, pode acontecer. Eu não tenho meia idade, mas aí Eu já já tive, já. passei também, né? Já passei também. Mas Mas estão é importante. perguntando nessa questão da tontura e a respiração. Tem exercícios respiratórios ou respirar ajuda a ficar mais tonto, menos tonto? Como que é isso? É, Como que a gente pode dar uma dica não só para os meia-idade, mas para os jovenzinhos também? a respiração ela é muito importante. E nem sempre a gente respira corretamente. Porque a gente respira, no nosso dia a gente vai respirando e, como pode dizer, a gente respira, só que o respiro o suficiente para a gente estar, né? Para estar oxigenando, mas a nossa oxigenação, ela precisa ser mais profunda. O nosso respirar tem que ser profundo. Então, vamos supor, em caso de a pessoa está muito ansiosa, estressada, nervosa, o que a gente recomenda? Respira fundo, oxigena mais o cérebro, né? Oxigena melhor os músculos, né? Então, isso é importante. Então, a respiração, ela é muito importante para tudo. Então, eu oriento, né? Sempre estar parando um tempo do seu dia e fazendo uma respiração profunda, pelo menos umas 10 repetições, puxa o ar bem fundo e solta devagar, com a boca um pouquinho fechada, é importante, né? Aí tem a respiração também que a gente usa muito, que é uma respiração que a gente fala em 3 tempos, que é para a gente ver a capacidade assim máxima, né, da respiração. Então você puxa o ar em 3 tempos sem soltar. Eu vou fazer aqui para vocês verem, assim, ó. E solta todo o ar. Elevador, respiração elevador. Primeiro andar, E, segundo e terceiro. Pronto. e sem deixar soltar o ar. Então, isso aumenta a nossa capacidade pulmonar, a nossa respiração. Então, isso ajuda também bastante, tá? Essa. Não, porque É, estão perguntando que essa capacidade respiratória, como que a gente tem certeza que está respirando plenamente, né? Que o nariz não está entupido ou alguma coisa. Tem um movimento, alguma coisa de abrir e sentir, começar a tossir, então, alguma coisa nesse sentido? Não. não, não, assim, se você vai sentir, se a sua respiração não tiver, como que eu posso dizer, oxigenando bem, alguma coisa, você Nenhuma? vai sentir uma falta de ar, mesmo respirando profundo, você vai sentir uma falta de ar. Tanto que agora eu vou dar um exemplo, né? Agora que com relação ao coronavírus, né? O Covid, eles estão falando do oxímetro.
O oxímetro, ele é um medidor da oxigenação, que a gente coloca no dedo e verifica a oxigenação do sangue, né? Então, assim, as pessoas, tanto que parece que está em falta no mercado, porque as pessoas estão comprando loucamente. E tem de Mas não todas as adianta. cores. E tem de todas as cores. É lindo. É, mas é uma coisa que não adianta, assim, comprar, ficar... Porque, assim, a pessoa, ela vai sentir um desconforto respiratório. Então, assim, ela vai sentir uma falta de ar profunda para poder dar alteração no oxímetro. Porque se você estiver respirando normal, você está com a capacidade boa, você não está sentindo falta de ar, tudo. É claro que tem também várias coisas, né? Se a pessoa está ansiosa demais e tem aquela falta de ar, não precisa se preocupar. É porque é outra causa, é ansiedade, né? Então Sim. se acalma, né? Vê, né? Respira, né? E vê o que realmente tem ali, né? Se é uma falta de ar mesmo ou se não. Então, assim, essa questão da capacidade pulmonar é a respiração. Se a pessoa sente que está com falta de ar por algum motivo, uma gripe, alguma coisa, aí é recomendado procurar uma assistência médica, né? Mas quanto a isso, é tranquilo isso. Não Então, precisa ficar preocupado. legal. Estão falando daquelas batidinhas que as mães gostam de dar nas costas quando está um pouquinho com tosse. Pode A, continuar dando uma batidinha, a né? tapotagem. A Jéssica está até fazendo uns comentários, né, dos lábios, se o lábio ficar meio roxo também, a ponta dos dedos, o sangue, né? A questão da oxigenação. E ela sabe bem disso, né, meu bem? A Jéssica trabalha com idosos, né? E ela É, vive se preocupando. Mas essas batidinhas, ó, pode, não essa, pode, não deve? então, na verdade, também como que eu posso dizer? Tem várias coisas que tendem a não é bom e tende a é bom. É que tem, dependendo de problemas respiratórios que a criança venha a ter, uma asma, alguma coisa nesse sentido, essa tapotagem, ela causa mais broncoespasmo, que a gente fala. E aí pode prejudicar, né? E aí também falam que essa tapotagem ela não tem a eficiência, né, para liberar, para soltar o catarro, Grudar, para né? soltar a secreção. Então, assim, é muito, talvez só ela não seria o indicado, entendeu? Mas às vezes em caso, né, de uma emergência que a criança tá ali que não Acalma a talvez. mãe, acalma a mãe. A mãe bate e acha que está resolvendo. Então, mas assim, uma inalação, uma coisa mais assim, talvez seria mais eficiente para soltar a Muito secreção. bem, muito bem. Nós estamos sendo assistidos pela Jéssica, pela Estela, pelo Valdeci. Sejam bem-vindos também ao nosso momento de belas dicas. Continuando, a gente estava falando dessa questão da quarentena e essas lives ou esses exercícios que a gente vê pela internet. O que tem de adolescente pulando corda, esticando, pegando pacote de arroz, e aí? Né? O que a Eu, gente faz? Pode, não pode? Acima do eu, peso? eu acho que assim, a pessoa ela não pode, como que eu posso dizer, fazer isso assim, de repente, né? Ela Sim. tem que ter um preparo, né? Ela tem que começar de leve, né? Como você disse, questão do sobrepeso, né? Uma pessoa sobrepeso ficar pulando, pode machucar o joelho, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Não falo que é contraindicado, não. Tem muitos exercícios legais que o pessoal está fazendo pela internet que eu acho que vale a pena nesse período de quarentena. Acho que vale a pena mesmo pegar, fazer. Acho que é importante isso. E principalmente aqueles que são bem orientados, né? Porque às vezes o jeito que você pega um peso, né? Vamos supor um saco de arroz, um saco de feijão, o jeito que você pega, o jeito que você abaixa, o jeito que você levanta, isso tudo tem que ter uma orientação. Aí vai da pessoa, né? Se ela estiver bem orientada, se a pessoa com que ela está fazendo orientar, né? Mostrar como faz, eu não vejo problema, né? Mas tem que ter esses cuidados. E é o que eles estão colocando aqui, que muitas vezes o achar que está fazendo saudável, né? É, Eu conheço isso. uma pessoa, por exemplo, que adora usar salto.
E ela quer fazer caminhada de salto, você Ah, acredita? Olha, é, ah, tem alguém que eu conheço que ama salto, é. fazer caminhada e quer usar salto, olha. Não, aí eu não recomendo mesmo. Só se for um tênis de salto, mas desde que seja bem confortável, né? Tem que Sim. tomar cuidado. Então, nós estamos falando desses esportistas de quarentena, né? Aham, Que estão querendo recuperar todo o tempo perdido, né? na E quarentena, é. na Aí quarentena tem que não. tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado, não pode abusar, não. Tem que ir devagar. Isso. Está chegando mais uma pergunta aqui, uma coisa interessante. Nesse período de quarentena, né? A dormir muito, ficar muito tempo deitado, né? No caso de, estão dizendo aqui de idosos, principalmente, ou que está frio e não querem se levantar. Qual é, assim, tem alguma coisa que na cama eles possam fazer, né? Ou Sim, receber uma massagem ou alguma coisa? sim, tem vários exercícios que a gente pode fazer deitado, né? Principalmente idosos, né? Que às vezes nesse tempo gosta de ficar deitado. E eu acho importante orientar quanto a isso, né? Porque idosos que ficam muito tempo parados, o risco de aparecer algum trombo, alguma trombose é muito grande. Então é importante, fora outros problemas, né? Tanto articulares, é importante se exercitar. Então, assim, tem exercícios que você pode fazer deitado, de elevação de perna, né? Fazer movimentos de elevação de perna, rotação de punhos e tornozelo, né? Aquele movimento com os pés para baixo e para cima ajuda a bombear o sangue para ter um retorno legal, um retorno venoso. Então, esses exercícios é muito recomendado, né? Para quem fica muito tempo deitado, é importante. Uhum. Então, assim, aquele exercício de deitar, virar a cabeça para um lado e o corpo por outro. Aham. Isso, né? Porque quando a gente é Pode, velhinho, a gente tem uma certa dificuldade na lateralidade. pode fazer, mas tem que tomar cuidado também, porque nesse exercício a gente faz uma rotação da coluna, né? Então tem que ter um cuidado quanto a isso, porque se a pessoa ela tem um problema de coluna, uma hérnia de disco, né, uma coisa mais séria, aí essa rotação pode prejudicar. Então, eu recomendo fazer, talvez, um movimento leve de rotação só das pernas, não fazer com o pescoço associado. Agora, se a pessoa tá bem, assim, tranquilo, não sente dor na coluna, tá tudo bem, aí faz os dois, né? Pescoço para um lado, as pernas para o outro, em movimentos leves assim, não rápidos, né? Eu acho que é interessante, sim. Ah, Pode fazer. legal. Porque, assim, na realidade, nós estamos falando com todas as faixas etárias dentro de casa, né? E Aham. aí vai ficando mais difícil, né, ter esse momento. Uma brincadeira. Estão perguntando sobre as brincadeiras. Ah, jogar vôlei, fazer brincadeiras em casa. Isso conta Uhum. como alongamento, como atividade física, como relaxamento, como movimento? Eu acho que é importante. A pessoa mais ativa, né, que faz mais, brinca, faz mais exercício, eu considero sim, principalmente você estando em casa fechado, né, uma brincadeira, um negócio que movimente o corpo, que movimente, é interessante, né? Uhum. Então, eu não vejo problemas. Eu acho que é até interessante mesmo, as pessoas estarem praticando o esporte, né, dentro de casa. É, uma recomendação assim que eu falo é para trabalhar bastante quem tem, né, um idoso em casa, um pai, uma mãe, alguém que precise, né, de fisioterapia ou precise de algum acompanhamento, é sempre estar trabalhando movimento, essas uma forma de brincadeira, né? Mas colocar Sim, uns lúdica, obstáculos, né? né? Lúdica. Obstáculos para eles passarem, sabe? Alguns cones, porque eu acho que é importante, como eles estão ficando muito
fechados dentro de casa, às vezes pode ser que quando eles saem, eles tenham dificuldade de caminhar na rua, né? Principalmente falo dos idosos mesmo, né? Então, assim, tem um obstáculo. Então, é importante trabalhar isso com eles em casa. Porque em casa, às vezes, é plano, já é tudo automático, ele já faz tudo automático, né? Então, é importante trabalhar exercícios com foco em obstáculos, se tiver uma área que tenha gramado, que tenha pedra, para ele pisar, tá andando ali em solos diferentes, é importante. Para quando ele for, né, sair na rua, ele consiga caminhar bem, assim, não ter perigo de tropeçar, de cair. Acho que é importante isso. Muito legal. Em relação aos adolescentes, as mães estão insistindo, né, nesse sentido. O adolescente tem estirões naturais e sentem dores nas articulações. Sim. Como saber o que é preguiça, né? O que é mau jeito, esse menino está dormindo torto, né? E a hora de levar para o médico, dizendo, olha, tem alguma coisa, um pré-adolescente de 12 a 17 anos, como saber essa estrutura? Na verdade, assim, é difícil, assim, talvez uma pessoa, sei lá, o pai ou a mãe, identificar uma possível lesão, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a palpação, né, se for pescoço, a palpação é importante, palpar, ver se tá com uma dor muito forte. Persiste a reclamação. Isso, se persiste essa reclamação, né? Se persistir muito, se estiver já prejudicando, né, os seus afazeres, aí é importante procurar uma ajuda especializada, né? Mas eu não recomendo se automedicar, porque isso acontece muito, né? Porque às vezes toma remédio e acha que vai melhorar, e nem sempre é assim, né? Então, talvez uma conversa, se for uma coisa assim, amanheceu dolorido, uma compressa morna talvez é importante, né? É interessante para relaxar a região ali. Então, eu recomendo assim, mas se automedicar não é importante, é importante avaliar, a palpação também, se está sentindo muita dor, se tiver, procurar uma ajuda médica. Sim, essa é a dica, né? Tem que procurar um especialista e observar, né? Toda mãe conhece, né? Só mandar um abraço para a Pri Oliveira, para a Nesca, para a Rafaela Monteiro, que entrou conosco, que está conosco, a Júlia Lima, Claudete Maciel. Como é bom ter esse povo conosco, tá? Como fazer que nem o programa da televisão. Vamos continuar, que está dando ibope. Vamos. Mas assim, nós já estamos encaminhando para o final. Mas pensar um pouquinho nessa rotina, se ter essa rotina é bom ou não. Tipo, antes saía para o trabalho, fazia, tinha hora de academia, tinha hora de tudo. Hoje, o corpo precisa de uma rotina, dormir, levantar, esticar, alongar. Como que é isso? É importante, né? A pessoa que já tem uma rotina assim de fazer exercício, de se movimentar, o corpo vai sentir bastante. E é bem provável que ela não consiga sem fazer alguma atividade, né? Então, durante o seu dia, é importante ela achar um período, né, para ela se exercitar, se o corpo já está acostumado com aquela rotina, né? Mas eu acho que é importante a gente manter essa rotina. Quem não tem, criar o hábito, né? Porque às vezes é difícil, a gente falar, tô em casa, né? Moleza, né? E a gente precisa fazer essas atividades hoje, né? Para a gente prevenir no futuro, né? A gente tem que se cuidar, tem que se cuidar. Uma senhora está perguntando, a pia é muito baixo e eu termino de lavar as louças com dor. Isso é normal? Isso acontece? Se a pia é muito baixa, vai ficar com dor mesmo. Normal não é, né? Porque dor normalmente não é normal, né? Mas a gente tem que ter o cuidado. Como é uma pia, né?
é complicado isso, né? Porque a pessoa fica ali, passa, né, o tempo lavando louça, alguma coisa, e ela fica muito tempo naquela posição. Então, assim, eu recomendaria, dependendo, também, mesma coisa, dar uma alongada, esticar o corpo, né? Rodar os ombros, dar uma relaxada. Se for ficar muito tempo, aí retorna e termina, né, o serviço. Mas não é normal, mas é por conta da posição, né? Da posição de ficar ali abaixada, né? Então tem que Ou alta também, né? Pia alta também para e baixinho. também dá. Então, das duas, né? Como é uma coisa que não tem como mudar, porque assim, baixa só se você sentar numa cadeira, né? Mas mesmo assim não vai ficar muito legal, né? Então, assim, e alta demais só se subir num banquinho. Às vezes é bom, você adapta um banquinho ali que fica uma altura boa, que você consiga fazer sem ficar com dor, né? Mas abaixo é mais complicado, né? Mas, Uhum. assim, são coisas que parar, alongar, fazer um movimentozinho diferente ali e aí retornar a lavar a luz. Pede para os filhos também, a dor alivia um pouquinho, né? Dá uma dica para os filhos. E, A Leila Casimiro está perguntando sobre cãibra. Se aham, alguém tem perguntas para mandar, mande que nós já estamos encerrando, né? aham. Cãibras. E essas benditas cãibras, né? Judiando do nosso povo. É, a cãibra ela é bem complicada, assim. Eu falo assim, é Come difícil a banana. gente. Oi? Come banana. É, isso, o pessoal fala bastante do potássio, né, da banana que ajuda. Realmente pode ajudar sim, né? Mas na hora ali da cãibra a gente fica. Mas é uma coisa, a cãibra, ela vem e o mais recomendado assim é você tentar alongar, esticar devagarzinho para ver se ela vai aliviando, né? Ou Sim. massagear na região, massagear para ver se ela vai aliviando. Então, assim, eu recomendo, se a pessoa, porque tem gente que reclama muito de cãibra durante a noite, né? Hum. Então, assim, eu recomendo que antes de dormir, talvez faça um alongamento, né? Um alongamento dos pés, principalmente em panturrilha, né? Pode fazer um alongamento, posiciona o jeito que você dorme, né? O jeito que você fica durante a noite, a posição, coloca, se for de lado, coloca um travesseiro entre as pernas, muda um jeitinho assim, e alongamento, faz um alongamento que vai ajudar bastante. E come Legal. banana, É, potássio, é importante. estão brincando aqui, né? Que a Nesca está contando que ela foi na casa de uma amiga que tinha uma pia, ela quase tomava banho para lavar. Muito legal. O povo está curtindo as suas dicas. Pia alta demais, pia baixa demais, né? Muito É, legal. E assim, já para encaminhando, já vai pensando nas suas dicas finais para a gente encerrar. O que querem nesse sentido do alongamento, da frequência com que se faz atividade física e tudo, né? Os pés inchados, né? Diz que assim, está dizendo que tem uma adolescente que no período de pré-menstruação, TPM e tudo, fica com os pés inchados. E aí? uhum. Sou eu? Então, Chegou. Temos um bombeiro no grupo agora. Qualquer coisa, sim, pés inchados. o comecinho da pergunta eu não entendi, mas eu entendi essa parte da questão do pé inchado, referente Isso, a isso, né? Tá. isso. Então, a questão dos pés inchados, isso acontece muito, né? E está voltado muito à circulação mesmo. Então, o que eu recomendo? Colocar os pés para cima e fazer movimento, aqueles movimentos que eu falei, de bombeamento, né? De para baixo para cima, girar os pés, manter um pouquinho para cima, uns 20 minutinhos talvez, para ver se dá uma diminuída. É o mais recomendado mesmo. Se o inchaço for por questão assim, ou grávida, ou idoso, né? É mais questão da circulação. Agora, se persistir, né? Se tiver alguma outra agravante, né? Varizes, essas coisas assim que às vezes pode causar também,
Então, dependendo, se não tiver um acompanhamento médico, é importante fazer uma visitinha no médico. Mas, Porque nós estamos dando dicas, né? Nós estamos dando orientações, mas quem vai dizer, né? Assim como você, é clínico quando você está com o paciente. Aqui você está apenas, né, nos orientando, né? E o Clube da e, Criança também agora está conosco, então as dicas também para as crianças. O que você deixaria isso. de recado, as suas considerações finais, o seu uma dica importante de tudo que a gente falou, que realmente foi importante, mas assim, finalizando esse nosso bate-papo tão gostoso, nosso tempo já está correndo, né? Aham. Você finalizaria, o que você diria, uma dica, tipo, lembre-se disso, faça isso. Uhum. Então, na verdade, assim, eu acho que as pessoas elas têm que entender a importância da fisioterapia, né? A fisioterapia ela atua em várias coisas, né? Não só na reabilitação, ela atua também na prevenção, né? Prevenção de muitas doenças, assim. Então, eu recomendo que as pessoas, às vezes, antes de ter um problema, antes de começar a sentir dor, antes de começar a ver que o negócio não está certo, que ela procure para fazer um exercício, uma atividade física, um pilates, um RPG, sabe? Que são áreas, assim, que hoje as pessoas podem fazer como prevenção. Então, é importante isso. Então, é uma dica, né? Não deixe para a última hora, né? Previna antes que precise, né? Então, doenças de lesão, né, por esforço repetitivo, quem fica muito no computador, às vezes chega na clínica lá já assim com problema super, né? Sendo que poderia ter fortalecido antes, ter feito coisas antes para prevenir isso. Né? Então, eu acho que é importante isso. Também, eu acho que é mais isso mesmo, assim, da pessoa ter consciência, né? Das pessoas terem mais consciência quanto à importância da fisioterapia. Eu acho que é importante isso. Nossa, nós agradecemos, foi muito importante sobre respiração, sobre postura, sobre formas de levantar, né? Pelos Isso. pedidos aqui, nós vamos ter outra. Então, logo, logo Ah, nós chamaremos a nossa fisioterapeuta, né? E queremos agradecer muito o seu carinho conosco, os seus cuidados, obrigada. que Deus te abençoe, e que Amém. todos nós, né? Eu acho que isso é de uma forma geral, independente da idade. Nós Hum, precisamos ser bons mordomos do nosso corpo, né? O Senhor E, nos deu, cada um tem o seu corpo para que cuide dele, né? e, Então, acho que isso também é parte cristã, espiritual, cuidar deste corpo, né? isso, Então, isso, assim, isso. muito obrigado, que Deus abençoe, que você continue, né? E eu Amém. posso testemunhar, né? Você é fisioterapeuta do meu pai, um velhinho chatinho que não está nos assistindo, mas vai ficar sabendo e tem sido assim muito proveitoso, né? Aquela história de que não abaixava e amarrava o tênis, né? Passa a ser Aham. grande, né? Então manda o É. seu beijo final para a mãe, para o pai, para o filho que está assistindo, para a sogra. Um beijo para todo mundo. Obrigada mesmo, de coração. Tá bom, meu Essa bem, Deus oportunidade. abençoe. Tá bom, Deus Amém. abençoe. Só alguns recadinhos, né? Uhum. Para o pessoal. Terça-feira que vem teremos live. Sexta-feira teremos momento missionário, teremos culto amanhã, quarta-feira. Então, todos são muito bem-vindos e convidados a estarem conosco. Nosso abraço a Andréia, Silvia, Agnes, Iana, a Ingrid, o Jefferson, a Leila, a Valquírio, Valdeci, a Pri, a Vanesca, a Rafaela, a Claudete Maciel, a Giz, né? O Clube da Criança, a Estelinha, o Bonfim. Olha quanta gente bonita, né, esteve conosco. E isso tudo ficaram sabendo que você estaria. Então, nosso abraço e nossos parabéns, tá bom? Obrigado, meu bem. Ah, Boa bom. noite. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.